Talvez essa palavra seja uma palavra diferente para você, porque todo ato profético, ele se dá na vida do crente quando se cumpre aquilo que a palavra de Deus diz para todos nós. Profetizar, queridos, é nada mais nada menos do que anunciar, pregar, divulgar o reino de Deus através da sua palavra. Você não precisa ficar inventando algumas coisas. É claro que nós entendemos que na Bíblia mesmo, que ainda hoje eu creio nas profecias específicas, porque Deus trata como quer, fala com quem quer, na hora que quer e do jeito que Ele quer. Mas você não precisa ficar inventando muitas coisas para você profetizar na vida de alguém. Basta apenas você seguir e pregar a palavra de Deus na vida das pessoas. E eu disse para você que isso é um ato profético, porque aqui Pedro, ele traz para nós o reconhecimento ou o entendimento de quem somos diante de Deus, ou de quem somos para Deus. Pedro, quando ele começa a sua primeira epístola, ele começa dando ações de graça na esperança da salvação de Cristo Jesus. Ele traz algumas exortações, e algumas das exortações mais importantes que Pedro traz para a vida da igreja, para aqueles a quem ele estava escrevendo, era a exortação à santidade. Porque uma das coisas mais difíceis que nós temos encontrado é de viver como santos. Porque nós não somos pecadores correndo atrás da santificação, mas nós somos santos fugindo do pecado, tentando errar menos, tentando pecar menos, querendo voltarmos ao estado de santificados ao qual nós fomos criados. E Pedro aqui, no capítulo 2, ele diz que para que isso aconteça em nossa vida, nós precisamos deixar algumas coisas. Jesus já nos ensinou isso quando ele falou lá para os seus discípulos, que aquele que quisesse andar com ele, aquele que quisesse vir atrás dele, aquele que quisesse caminhar no mesmo propósito que ele, precisava, primeiramente, negar-se a si mesmo, largar as suas vontades, largar aquilo que ele pensava, olhar para Cristo como primícia de tudo, e aí então tomar a sua cruz, tomar as suas dificuldades e seguir Jesus, porque Jesus estava indo para o Calvário. Às vezes a gente é muito prático na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Prático talvez como aquele jovem que chega, vem procurar Jesus, e Jesus fala para ele sobre os mandamentos, e ele de pronto ele diz: olha, mas isso eu já tenho feito desde a minha mocidade, desde a minha infância. Ele talvez estivesse falando para Jesus: olha, eu sei disso tudo, de cor e salteado, eu não tenho nenhuma dificuldade com isso. Jesus então toca na ferida e fala para ele: mas ainda te falta alguma coisa. Vai, vende tudo que tem e segue. O problema de Jesus não era com a riqueza só dele, mas com a predisposição que ele tinha de estar ou não seguindo o mestre. Porque nós ainda hoje, nós temos algumas pessoas que não tem nenhum problema para ser abençoado. Quem aqui não gosta de ser abençoado? Levanta a mão. Quem é que não gosta de ser abençoado? Só o irmão Adilson. Só o irmão Adilson e eu, que estou de mão levantada, né, irmão Adilson? Todo mundo gosta de ser abençoado. Quem é que não aprendeu a oração do Pai Nosso? A oração do Pai Nosso que pede tanto, que nos deu o pão nosso de cada dia. Eu queria ver se a oração do Pai Nosso fosse assim: a dificuldade que cada dia nos dá hoje, nos dá tudo de uma vez, né? A gente não ia querer. A gente repete tanto algumas coisas porque é propício a nós. Mas Pedro, quando ele vai pensar na sua carta aqui, quando ele vai falar disso tudo, de exortação, de boa conduta, ele diz: olha, eu vou primeiramente dizer quem são vocês. Eu vou primeiramente dar uma identidade para você. Porque às vezes a gente está vivendo algumas coisas, a gente está em algum lugar, mas a gente não tem uma identidade.
Já viu quando você chega em algum lugar e você quer falar com alguém que tem uma certa importância? Primeira coisa que te perguntam, quem é o senhor? Ou quando você quer ser atendido em alguma repartição pública, né? Me vê um documento seu. Porque você precisa ser identificado. E Pedro aqui ele faz questão de identificar o seu povo, o povo de Deus. Ele diz, olha, vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos chamou da treva para a sua maravilhosa luz. Só, querido, existem algumas identidades que às vezes a gente nem sabe para quê. Eu um dia cheguei para o meu cunhado e fui dar uma olhada na carteira dele. Meu cunhado trabalha há mais de 27 anos no SEASA, é concursado, e ele estava lá, profissão dele, papilotipista do SEASA. Alguém sabe o que significa isso? Não, papilotipista. Você já ouviu falar nisso? Eu pensei que era de comer, mas como estava na carteira eu falei, não tem jeito, né? E aí um dia eu peguei e fui lá no CA para saber o que seria isso. Eu não sei o que quer dizer lá na função que está na carteira, mas quando eu cheguei lá no SEASA, ele fazia a mesma coisa que eu fazia da Folha de São Paulo, como supervisor de logística da Folha. Era a mesma coisa. Ele tomava conta de um grupo de pessoas que traziam uma nota fiscal, que traziam uma mercadoria, e aquilo tudo entrava, né, tinha um registro, e ele conferia todos os registros que entravam, que saíam, né, quem foi que deu a entrada, quem foi que deu a saída, do grupo de pessoas que estavam lá fora, tomando conta dos caminhões que vinham, que descarregavam na SEASA, mas arrumaram um nome complicado. Mas eu não tive a oportunidade de sentar com quem arrumou esse nome para saber o porquê desse nome. Mas quando Pedro, ele escrevendo, ele nos chama de todos esses nomes, eu tive a oportunidade de saber o que Pedro está falando. Eu queria dizer para você quem é que você é diante de Deus nessa noite. Porque você acabou de dizer comigo o quê? Eu sou aquilo que a Bíblia diz. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu vou fazer o que a Bíblia diz que eu tenho que fazer. Se você está nessa educação, se você está nessa obediência, querido, eu vou te dizer para você quem é que você é, porque Pedro disse para nós quem nós somos. A primeira coisa que aparece ali, Pedro diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real. Eu queria começar pelo sacerdócio real. Provérbios capítulo 4, versículo 18, diz assim, você pode acompanhar comigo a leitura. Chegamos lá? Eu vou ler uma vez, se estiver diferente a gente relê. Diz assim, mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que lhe vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Vamos juntos? Mas a verdade dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Quem aqui já viu nascer do sol? Quem já teve essa oportunidade? É uma das coisas mais bonitas que eu já vi na minha vida. É o nascer do sol. A transformação que vai criando quando a noite vai embora e o dia vem. Eu não sei com vocês, queridos, mas quando o dia nasce, as nossas esperanças se renovam. Por isso nós agradecemos por mais um dia diante de Deus. A gente começa a pensar o seguinte, é mais um dia que eu tenho para ganhar um pão de cada dia. É mais um dia que eu tenho para dizer para minha esposa, para o meu esposo, eu te amo. É mais um dia que eu tenho para abraçar os meus filhos e dar um beijo em cada um deles. É mais um dia que eu tenho para agradecer ao meu Senhor. E quando eu vou pensando em geração eleita, e eu vejo esse texto de Provérbios 4, 18, Pedro, ele começa a dizer aqui, que existem duas categorias de pessoas. A saber,
A primeira categoria, povo de Deus. E a segunda categoria, aqueles que não são povo de Deus. E aí eu preciso entender, queridos, que Pedro faz essa classificação, que só existem esses dois tipos de gente, o povo de Deus e o que não são povo de Deus. Mas que nem sempre foi assim. Lá no Antigo Testamento, era dividido em três categorias. Povo de Deus, tá? Que eram todos aqueles, que eram de Israel. Os que não eram povo de Deus, que eram chamados gentios, lá na sua Bíblia e na minha Bíblia, e os sacerdotes. Os sacerdotes eram justamente aqueles que eram da tribo de Levi, que vinham de uma família, principalmente aqueles da família de Arão. Eles eram então consagrados, eles eram separados, e isso era uma coisa que passava de pai para filho. Pedro está dizendo que agora, lá no Novo Testamento, Pedro está dizendo, não existe mais essa divisão. Só existe dois tipos de pessoas. Só existe aqueles que são filhos de Deus e os que não são filhos de Deus. Por que essa linhagem da terceira opção desapareceu? Porque hoje, sacerdote é todo aquele que desenvolve uma relação com Deus. Uma relação de louvor, uma relação de adoração, uma relação de liberdade, uma relação de obediência a Deus. Então Pedro falou, olha, acabou esse negócio. Por quê? Porque lá no Antigo Testamento, esse grupo de pessoas, esse terceiro grupo de pessoas, os sacerdotes, eles eram responsáveis por levar o pecado dos outros diante de Deus. Então eram esses homens que entravam no Santo dos Santos para poder fazer expiação pelos pecados. Eram esses homens que carregavam o poder sobre si, carregavam sobre si a responsabilidade de estar ministrando na vida de outro, de estar difundindo o Evangelho de Cristo. Mas quando Jesus morreu, que o véu do templo se rasgou de alto a baixo, nós todos tivemos acesso ao Senhor. Logo, todos nós fomos feitos sacerdotes. Então hoje só existe dois tipos de pessoas que Pedro diz aqui: os que são povo de Deus e os que não são povo de Deus. E todos aqueles que são povo de Deus são sacerdotes. Você acabou de falar comigo, a primeira coisa que você falou, eu sou aquilo que a Bíblia diz. Então você é sacerdote de Deus. Porque sobre o teu ombro, sobre o meu ombro, sobre a minha vida, sobre a sua vida, pesa a responsabilidade de difundirmos o Evangelho de Cristo, de proclamarmos as boas novas do Senhor. Foi para isso que Jesus veio, para que o seu reino fosse estabelecido na terra. Mas é através de nós, queridos. Somos nós que vamos salvar pessoas. Somos nós que vamos levar pessoas a Deus. Somos nós que vamos fazer com que esse mundo seja transformado pelo Evangelho de Cristo. Somos nós que temos essa responsabilidade. Por isso hoje você é sacerdote real, porque você está a serviço do Rei. A segunda coisa que aparece aqui, eu quero destacar que só podia ser sacerdote quem tinha a linhagem da família. E você pode ser sacerdote porque você hoje deixou. Você agora é filho de Deus por adoção. Depois do sacrifício de Cristo, então agora você é da família. A grande família de Deus. A segunda coisa que nós vamos tratar nessa noite, que Pedro fala aqui, Pedro nos chama de nação santa. E quando Pedro fala isso, parece que nós temos fugido um pouco daquilo que nós acabamos de falar. Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. É muito fácil você escutar as pessoas dizer assim: eu sei que eu não sou nenhum santo. Não é isso? E hoje nós estamos vivendo uma síndrome pior ainda, a síndrome do meio homem. Você sabe qual é a síndrome do meio homem? É aquele camarada que vira para o outro e fala assim: eu sou crente, mas eu ainda tenho um pouco do velho homem. Parece que ele se divide pela metade. Eu sou crente, mas não pisa no meu calo, não. Queridos, não dá para se converter pela metade. Não dá para viver com Deus pela metade. Não dá para querer Deus pela metade. Mas pastor, quando eu só uso a minha parte cristã, eu sou muito humilhado. Quando eu só uso a minha parte cristã, eu não consigo receber tudo aquilo que eu sonho, tudo aquilo que eu quero.
Mas, querida, a verdadeira sabedoria consiste em nós sermos obedientes. E Deus, Ele tem o melhor para nós. E qualquer que seja a nossa dificuldade, nós temos um Deus que está pronto para comprar a nossa luta, para comprar a nossa briga, que vive ao nosso lado. E aí a palavra de Deus que está lá em Êxodo, capítulo 19, versículo 5, 6, diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Lê comigo, por favor. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Adão foi criado, Adão e Eva, com propriedade particular de Deus. O pecado veio para romper, para trazer um rasgo, para trazer uma mancha sobre tudo isso. Jesus vem, morre na cruz, para poder reconciliar o homem agora consigo. E aí Pedro continua dizendo lá, só existe agora dois tipos de povos: aqueles que se reconciliaram com Deus e aqueles que não se reconciliaram. Aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem a Deus. Por isso todos vocês são sacerdotes na presença do Senhor. Mas existe um porquê disso tudo, querido. Nós fomos reconciliados com Deus para nós andarmos na presença do Senhor, para nós manifestarmos a sua glória, para nós fazermos a sua vontade. Por isso que a palavra de Deus diz que quem põe a mão no arado não pode olhar para trás. Não dá para voltar mais. Nós fomos chamados para isso. Nós agora fomos reconciliados, voltamos a ser, pertencemos à família de Deus. E como povo, nação santa, nós temos que viver de maneira diferente. Não dá mais para vivermos do jeito que vivíamos mais. Pastor, mas eu tenho tanta dificuldade ainda no mundo. Eu sei que você tem, eu também tenho. Eu sei que outros têm. Mas o grande problema não é como você caminha ainda tendo dificuldade ou não. É como você usa para poder vencer essas dificuldades. Uma das coisas mais difíceis que a gente vê no nosso mundo, falava isso pela manhã com os jovens aqui, uma das coisas mais difíceis é a chamada, me lembra aí, me ajuda? A crítica construtiva. A gente tem muita dificuldade com isso, mas a dificuldade na verdade não está no que o outro fala, mas está naquelas atitudes que eu tenho por conta disso, nas atitudes que eu tenho por viver isso. E a maioria das coisas da nossa vida está relacionada a isso. Nós somos levados por modismo. A moda hoje dita como nós vivemos. A moda dita como nós vivemos. O café que tomamos, o pão que comemos. Por isso que às vezes você vê, se você fala, nossa, mas esse assunto é um assunto tão velho, um assunto tão bobo, um assunto tão ridículo talvez, mas de tempos em tempos você liga a televisão e tem alguém falando do pão com manteiga. Daquela média de café com leite e o pão com manteiga pela manhã. Né? Tem alguém falando do feijão com arroz. Né? E ainda fala que é a mistura perfeita. Mas sabe por que tudo isso, querido? Porque são coisas que ficaram, que sobreviveram ao nosso tempo. Porque tantas outras coisas não têm sobrevivido. A gente não tem mais vontade de ver pessoas comemorando 25 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos de casado. As pessoas acham que é uma coisa de todo mundo quando isso acontece. As pessoas não querem casar mais para viver para sempre. Não quer mais que a morte os separe. O Luizão falou que quer, abraçou até a Valquíria lá atrás, olha que coisa linda. As pessoas parecem que não querem mais isso. Acho muito legal, o Cláudio Duarte conta uma coisa que vocês devem ter visto também. O cara que entrou dentro do gabinete dele falou, pastor, eu quero me separar da minha mulher. Essa mulher está muito chata, a coisa está ruim lá em casa, eu não aguento mais. Falou, eu estava aqui quando vocês se casaram, o senhor está certinho mesmo, se não está dando, está na hora de separar mesmo. Eu quero orar por você, para que Deus te dê uma morte feliz, que seja uma morte tranquila, que você tenha logo
um ataque fulminante do coração, morro de uma vez, ele olhou e falou, pastor, estou querendo separar da minha mulher, não estou querendo morrer. Falou, mas você falou, você jurou lá, até que a morte os separe. Sabe, querido, nós queremos tanta coisa na nossa vida, mas não queremos pagar o preço. Mas a gente precisa entender que tudo que nós fazemos nessa vida existe um preço. Por que eu disse que a moda dita nossas vidas? Tantos hábitos que você aprendeu na sua vida que eram saudáveis no passado, de hoje você não pratica mais porque virou moda outros hábitos e aí você não pratica mais. Desde o cabelo alisado, desde a roupa que você veste, até aquilo que você come. E é por isso que esse mundo se tornou cada vez mais miserável. Por isso que cada vez nós temos visto mais a miséria rondando o nosso mundo. Porque na verdade, querido, você é aquilo que você consome, você é aquilo que você vive. E nos espanta às vezes quando nós passamos centro de São Paulo, centro de Rio de Janeiro, centro de Belo Horizonte, centro do Espírito Santo, e vemos pessoas se alimentando do lixo. Mas você já notou uma coisa comigo? Quem come comida do lixo, quem dorme na rua, quem passa pela miséria, passa no centro. Você já parou para pensar isso? Você vai para o interior de São Paulo, interior que eu estou falando, nas fazendas, você não vê ninguém dormindo na rua. Você vai para o interior de qualquer estado aí, onde tem plantação, tem tudo, você não vê as pessoas comendo nada do lixo. Tudo isso acontece no grande centro da nossa cidade. As desgraças estão presentes justamente onde se tem mais abundância, querido. Porque as pessoas começaram a viver segundo aquilo que é dito, que é tocado para eles, que é motivo para eles, então perderam a noção de algumas coisas. E algumas pessoas têm tentado transformar a igreja de Cristo, as pessoas de Deus, como sendo outras pessoas, e nada daquilo que Pedro diz que nós somos. Você é povo adquirido, nação santa. E algumas pessoas têm tentado trocar isso, dizendo que você não é santo nada. Mas você é santo porque Deus te criou santo, para que mesmo estando nesse mundo, você faça diferença e brigue contra o pecado. Por isso, é que Paulo, escrevendo a carta aos Romanos, ele diz, não vos conformeis com esse mundo. Não entre na forma desse mundo, mas transformai-vos. E só é um jeito de fazer isso, querido. Estejam acessível à vontade de Deus. Estejam ao alcance da mão de Deus. Um dos maiores teólogos desse planeta que eu conheci, por livros, ele disse uma coisa muito importante: Deus não salva ninguém que Ele não possa controlar. Pedro então continua, e ele diz que nós somos um povo exclusivo. Algumas Bíblias falam uma coisa tão bonita. Eu não vi a Maria Alice com a Bíblia dela lá, hoje está lá atrás. Abre lá, Maria Alice. Capítulo 2 de 1 Pedro, versículo 9. Você vai entender por que eu pedi Maria Alice para abrir. Eu tenho uma Bíblia que diz que nós somos povo peculiar a Deus. 1 Pedro 2,9. Eu tenho uma outra versão que diz essencial para Deus. Fala para mim, Maria Alice, lê para mim. Aí, nação totalmente dedicada a Deus, povo que pertence a Ele. É por isso, querido, que Pedro termina esse versículo dizendo, porque toda a terra é dele. Você lembra que eu disse no começo que Pedro está dizendo? Povo que pertence a Ele. Só existe dois tipos de povo, Paulo Pedro diz. Aqueles que servem a Deus, aqueles que pertencem a Ele, aqueles que não pertencem, aqueles que não servem. E aí quando ele fala desse povo exclusivo, povo peculiar, povo que pertence a Deus,
Êxodo capítulo 19, no versículo 1 até o versículo 4, diz assim: no terceiro mês da saída dos filhos de Israel da terra do Egito, no mesmo dia chegaram ao deserto de Sinai. Preste atenção nisso. Porque partiram de Redifim e entraram no deserto de Sinai, onde se acamparam. Israel, pois, ali se acampou em frente ao monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Versículo 4. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, os afoguei no mar vermelho, como vos levei sobre águias, como os fiz voar, como levei vocês para o sobrenatural, como eu tirei vocês de uma maneira maravilhosa do meio daquele povo, e eu vos trouxe foi para mim. Querido, Deus não achou nenhum modismo quando Ele trouxe você para Ele. Deus não salvou a sua vida porque Ele achou você bonitinha, porque a sua chapinha estava arrumada naquele dia. Deus não trouxe você para Ele porque a sua roupa era nova. Deus não trouxe você para Ele porque você fez um corte de cabelo diferente. Deus não trouxe você para Ele porque você estava com batom, que você estava sensual. Deus não trouxe você para Ele porque você estava com uma marquinha qualquer na sua vida da praia que você usou o biquíni. Deus não trouxe você para Ele porque você se olhou no espelho e se achou muito mais bonita depois que você fez luzes. Porque se Deus tivesse olhado para nós dessa maneira, a maioria dos homens não seria salvo. Porque para nós ninguém inventa nada, né, Alain? O cabelo ou é careca, ou é mal cortado, ou com a risquinha aqui, não tem mais nada para nós, né? Na cara a gente não passa nada. Às vezes um pouquinho de creme, né? Para não ficar muito russo, mas nada. Mas Deus te trouxe para Ele. Deus te chamou, porque Ele te salvou de uma maneira maravilhosa. Porque Ele te tirou do meio do deserto de uma maneira maravilhosa. E Ele trouxe para Ele porque Ele te ama, querido. Foi para isso que Deus te resgatou. Foi por isso que Deus te resgatou. É por isso que você é quem você é. É por isso que você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você só se tornou tudo isso porque Deus te fez dessa maneira. Mas existe, queridos, uma responsabilidade muito grande sobre isso. Deuteronômio capítulo 32 fala para nós uma responsabilidade muito grande. E talvez a gente não tenha ainda se apercebido disso. Porque como é bom escutar as palavras de Pedro dizendo quem nós somos. Como é bom ter identidade. Mas quando a gente começa a entender quem nós somos de verdade, do que Pedro está falando, eu começo a repensar a minha vida. Pelo menos comigo é assim. E aí Deuteronômio capítulo 32, versículo 9 ao 12, diz assim: porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte da sua herança. Achou-se numa terra deserta e num ermo solitário cheio de uivos. Cercou-o, instruiu e guardou-o como a menina do seu olho. Como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas, toma-os e leva sobre as suas asas. Deu para você notar o cuidado que Deus tem contigo? Deu para você notar o tesouro peculiar que você é para Deus? Por isso, querido, não vale a pena você se envolver com esse mundo. Por isso que não vale a pena a gente se envolver com prostituição, com lascívias, com roubo. Alguém conta com um velho sábio, estava lá no seu país, lá no Tibete. Você encontra muito disso, e eles habitavam no meio de uma ruína. O lugar onde eles habitavam era muito velho, porque a prática é muito antiga, e o prédio estava em verdadeiras ruínas. Um belo dia, um dos seus servos estava meio incomodado e falou para o sábio: falou, sábio, isso aqui está feio, né? Não tem uma televisão de diversão como lá fora tem, não tem um joguinho, não tem uma brincadeirinha para a gente fazer, a gente só medita e ora, só medita e ora, só medita e ora. Estava bom da gente
correr atrás de um patrocínio, de um dinheiro, de alguma coisa, para a gente fazer uma pintura, fazer alguma coisa diferente aqui, né? Dar uma reformada, dar uma melhorada nisso aqui, quem sabe, né? Botar algumas coisas diferentes aqui. Sabe, falou para ele, é verdade, a gente não tem tempo para ganhar dinheiro, a gente vive da meditação, né? Ajuda as pessoas. Tem algum plano? O camarada falou, não, não tem não. O senhor aqui é o sábio. O senhor que tem que ter os planos. O sábio pensou, falou, tá bom, então vamos fazer o seguinte. Vocês vão descer lá para a cidade e vão roubar tudo que vocês conseguirem roubar. Tudo que der para a gente roubar e vender, para fazer dinheiro, para a gente fazer a reforma aqui, na nossa construção, vocês vão roubar. A única coisa que eu peço a vocês é que vocês, na hora de roubar, não pode ter ninguém vendo. Porque se alguém vê, mancha o nome da instituição. E aí a gente cai de graça. São tantos anos, né, que as pessoas vêm aqui atrás de conselhos, atrás de ajuda, e aí nós não vamos manchar a instituição por conta disso. Mas pode ir lá e roubar tudo que vocês puderem. O grupo se reuniu, o sábio saiu, um olhou para o outro e falou, tu acha que isso aí está certo? O outro falou, deve estar, porque ele mandou. Se reuniram e desceram e foram até a cidade para ver se praticavam os roubos. E quando o sábio voltou para aquele local onde estavam reunidos, só tinha um dos jovens lá que não foi até a cidade e continuava lá meditando e orando. O sábio virou para ele e perguntou para ele, você não foi com os outros? Ele falou, não. E por que você não foi com os outros? Ele falou com o sábio, por mais que eu o respeite, por mais que eu o ame, por mais que nós convivemos juntos esse tempo todo, eu vou lá embaixo, e por mais que eu roube que ninguém veja que eu estou pegando alguma coisa, eu vou ter dentro de mim sempre a consciência de que eu roubei. Eu sempre vou saber que foi eu que furtei. Eu sempre vou saber que foi eu que pratiquei esse mal. O sábio então deu-lhe um abraço, deu-lhe parabéns e falou, você entendeu o verdadeiro valor. E aquele jovem, depois de um tempo, se tornou sábio naquele lugar, e era ele que comandava os outros. Sabe, querido, por mais que nós tenhamos amigos, por mais que tenhamos sobre nós autoridades terrestres, por mais que tenhamos sobre nós toda a pressão do modismo, por mais que tenhamos todo o apelo da sensualidade, da sexualidade, daquilo que o mundo se transformou, precisamos entender que como criatura de Deus, Ele nos vê como espelho. E Paulo escrevendo, 2 Coríntios 3,18, ele diz, e vós estando diante do espelho, refletindo a imagem de Cristo. Paulo está dizendo que quando você chega diante do espelho, e o que você vê lá, não é aquele Eliezer gordinho, sobrando um pouquinho de banha, já no auge dos seus 53 anos, mas gato do mesmo jeito, bonito. Paulo está dizendo que quando você consegue chegar no espelho, e aquilo que você vê refletido ali, é a imagem que agrada a Deus, que aquele homem que você se tornou, é aquilo que Deus gostaria que você fosse de verdade, e você caminha com Ele, você cresce de glória em glória. Querido, nós precisamos voltar a sermos sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Deus nos quer, mas não quer ter sócio na nossa vida. Deus não quer que você seja metade dele e metade do mundo. Deus não quer que você seja metade dele e metade do pecado. Deus te fez santo e te quer santo, para que você, a Bíblia diz, terminando, para que possa fazer o quê? O que diz aí o versículo? Para proclamar
Anunciar ou proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, te tirou lá das trevas para a sua maravilhosa luz. A Bíblia completa dizendo para nós que o nosso corpo, se os nossos olhos forem luz, todo o nosso corpo será luz. Mas se os nossos olhos forem trevas, com grande trevas serão. Mas não desanima não. Luta contra tudo isso. Se coloca na posição que Deus te colocou. Se coloca na posição que Pedro disse e colocou aqueles que servem a Deus, aqueles que se entregaram, que entregaram a sua vida na mão do Senhor. Porque você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você tem aquilo que a Bíblia diz que você tem. E em nome de Jesus, nessa noite eu quero profetizar na tua vida. Você vai fazer aquilo que a Bíblia diz que você tem que fazer. Que Deus te abençoe. Feche teus olhos, eu quero orar com você.